Fala galera, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal. Você que já faz parte, receba o nosso carinho, o nosso abraço. Você que está chegando, seja muito bem-vindo ao canal Family on Mission, Família na Missão. Aqui você vai encontrar devocionais, pregações, projetos missionários, músicas autorais, conteúdo de edificação para a família e muito mais. Gente, nós estamos iniciando agora uma série só sobre oração. Nós vamos postar aqui pequenas palavras sobre oração. Nós estamos chamando esta série de palavras Procura-se homens e mulheres de oração. Eu creio que os céus têm procurado e eu creio que o Senhor vai achar a mim e a você como um homem e uma mulher de oração desse tempo, tá bom? Nós vamos postar aqui, eu creio, cerca em média de umas 10 palavras só sobre oração. E eu espero que a sua vida ela seja muito edificada nesses dias, tá bom? Vamos que vamos. Gente, eu queria começar com uma palavra introdutória a essa série de oração. E eu queria começar, na verdade, por um pedido dos discípulos que mexe com o meu coração. Se você puder, abra comigo sua Bíblia. Eu estou aqui com a minha Bíblia. Eu estou aqui com um caderninho de anotação. Se você puder, abre comigo, por favor, sua Bíblia em Lucas capítulo 11, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: Em uma certa feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, nos ensine a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Gente, os discípulos estavam ali orando com Jesus e eles viram a profundidade da vida de devoção, de intimidade, da vida de oração de Jesus com o Pai. E é interessante que nós não vemos em outros momentos da palavra uma pergunta, um pedido como, por exemplo, mestre, nos ensine essa sabedoria para ensinar a ser um mestre como você as multidões, ou mestre, nos ensine a ressuscitar os mortos, ou expulsar os demônios, ou mestre, nos ensine a curar os enfermos, ou a multiplicar pães e peixes como o Senhor faz. Nós não vemos outros pedidos desse gênero dos discípulos a Jesus. Mas os discípulos chegarem, observarem a vida de oração de Jesus e dizer: Mestre, nos ensine a orar. Eu creio que é o reconhecimento de que aqueles discípulos que caminhavam com Jesus sabiam que todas as demais coisas fluíam a partir da profundidade da vida de oração que Jesus tinha. Então eles pedem: Mestre, nos ensine a orar. Sabe, esse é um pedido de um coração correto. Esse é um pedido de um coração aprendiz, de um coração de discípulo. Sabe, nós precisamos ter um coração sempre disposto a aprender. E Jesus, ele é mestre, ele gosta de ensinar. Então, eu creio que foi um pedido muito assertivo da parte dos discípulos ao pedir que Jesus lhes ensinasse a orar. E o interessante é que eles usam um padrão de comparação. Eles falam assim: Mestre, nos ensine a orar como João ensinou aos seus discípulos. Nós precisamos entender esse padrão de comparação. Nós sabemos que João foi um profeta levantado por Deus, ungido por Deus e separado para preparar o caminho de Jesus, para preparar aquela geração para a chegada e vinda do Messias. E o ministério de João Batista, ele começou primeiro que o ministério de Jesus. Foi um ministério precursor, foi um ministério que veio preparar o caminho do Senhor. E o livro de Lucas, capítulo 1, versículo 80, diz que o menino João Batista, ele se robustecia em espírito e viveu nos desertos até o dia do Pai manifestá-lo publicamente a Israel. Então nós temos um João Batista que foi crescendo em processos e robustecimento espiritual. Então quando o Pai levanta João Batista sobre aquela geração, levanta a voz de João sobre aquela geração, nós temos um João já com uma vida muito robusta espiritualmente falando. Então você imagina o que devia ser um discípulo de João. O cara comia gafanhoto e mel silvestre. Então os seus discípulos tinham que seguir suas pegadas e ter uma vida profunda de jejum. João Batista com certeza tinha uma vida profunda de oração. Então, quando os discípulos de Jesus começam a andar com Jesus, o ministério de João já estava em evidência, já estava se desenrolando. E os discípulos de João Batista,
já estavam se movendo, né, junto com João. A palavra fala que eles batizavam pessoas junto com João. Então já havia um reconhecimento público, né, daqueles homens, da movimentação daqueles homens. Então os discípulos que agora começam a caminhar com Jesus, saindo do zero, eles olham para os discípulos de João Batista e veem que eles já têm uma certa estatura espiritual. Então eles percebem que eles aprenderam o fundamento da oração com João Batista. Então o pedido é: mestre, nos ensine a orar, assim como João ensinou aos seus discípulos. E queridos, a gente tem um testemunho bíblico que mostra pra gente que, de fato, eles aprenderam a orar com Jesus. Quando nós olhamos o livro de Atos, nós temos diversos relatos sobre a vida de oração dos apóstolos, da igreja, de todos aqueles que andavam com Jesus. Nós vemos no início do capítulo de Atos que os discípulos e as mulheres perseveravam unânimes em oração. Nós vemos que quando o poder do Espírito Santo cai, os discípulos estão orando. Nós vemos em Atos 3 que Pedro e João estão indo para a hora da oração, sabe, 3 horas da tarde, indo para o templo, né, e passam à frente, né, do templo Formosa, e ali eles curam aquele paralítico. Nós vamos ver em diversos outros momentos, sabe, a igreja em oração. Nós temos Atos 2,42 dizendo que um dos fundamentos que a igreja perseverava era na oração. Quando Pedro tem ali ao meio-dia aquela visitação do lençol ali da parte de Deus, ele está num eirado, esperando o almoço ficar pronto, ele está orando. A igreja em Atos 4 diz que se põe em oração e o lugar é cheio do Espírito Santo e o lugar treme, há um terremoto. Nós vemos em todo o livro de Atos dos Apóstolos a prática da oração. Esses homens, eles saíram de um lugar de serem leigos, de uma vida rasa de oração inconstante, para uma vida profunda de oração. E isso graças à pedagogia e à escola de Jesus. Então, o que eu queria te afirmar nesta primeira palavra? É possível nos tornarmos homens e mulheres profundos na oração. Assim como os discípulos de Jesus, eles pediram: mestre, nos ensine a orar. Jesus os tornou, os formou pessoas profundas na oração. E eu, meu amigo, você, minha amiga, nós podemos nos tornar também pessoas profundas em oração. Eu queria citar algumas práticas que elas contribuem para a edificação da nossa vida de oração, coisas bem práticas mesmo, né, para você refletir. Qual ferramenta dessas que eu vou citar agora que você tem usado? Qual que você já usou um dia? Qual que você precisa passar a experimentar para edificar a sua vida de oração e sair do lugar onde você está para um lugar mais alto, para um lugar mais profundo em Deus? A primeira coisa que eu queria dizer sobre como é possível crescer na vida de oração queridos, é a prática da oração. Nós precisamos praticar todas as coisas que nós queremos de fato aprender. A minha filha ganhou uma bicicleta agora, recentemente, no Natal. Então, quanto mais ela pratica, mais ela domina aquela habilidade, mais ela domina esse fundamento. Então, a prática, ela nos leva a sermos exercitados naquele fundamento. Então, querido, se você pode saber tudo sobre oração, se você não se trancar no seu quarto e falar com Deus, você não vai crescer na vida de oração. Então, é simples, mas é o primeiro ponto. Nós precisamos praticar. Segundo ponto, queridos, nós podemos ler e estudar sobre oração, sobre homens e mulheres de oração, sobre biografias de pessoas que oraram e que estão passando conhecimento, chaves espirituais sobre como chegaram neste lugar. A busca pelo conhecimento, pelo entendimento, pela mudança da nossa mentalidade, ela vai contribuir, né, para que a gente alargue aí a nossa bagagem sobre oração e para que a gente possa entrar em lugares mais profundos de oração. Então, leia sobre oração, estude sobre oração, busque por este conhecimento. Nós temos muitos livros que falam sobre oração, muitas biografias de homens e mulheres de Deus de oração. Terceira coisa, a palavra fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E falando em ouvir, vocês estão ouvindo agora o canto de uns passarinhos. Nós estamos aqui em um lugar aberto, então vão ter ruídos aqui da mata, da floresta, tudo normal, tá, gente?
A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouça ministrações sobre oração, sobre vida de oração, sobre esse tema. Isso vai gerar fé e convicção no seu coração. Um outro ponto para a gente crescer em oração é recebendo revelação bíblica sobre o tema. Já aconteceu com você, de você às vezes estar estudando algum tema na palavra e de repente o Espírito Santo vem e abre os olhos do seu entendimento a respeito daquele tema? Parece que faz assim, ó, e você começa a mergulhar ali em entendimento. Parece que aquele tema ele se renova. Parece que esse tema, Deus começa de fato a mostrar tudo aquilo que estava escondido, os tesouros escondidos a respeito daquele tema. E com oração é assim, quando você começa a receber revelação bíblica sobre o tema, você vai aprofundando cada vez mais, né? Outra coisa é orando junto com pessoas que já têm uma vida de oração mais madura que a sua. É o discipulado, né? O aprendizado através do discipulado. Cola com homens e mulheres de oração, caminha, vai para o monte, busca em reuniões de oração, caminha junto, ora junto com pessoas de oração e você vai se tornar também, pouco a pouco, uma pessoa de oração. Um outro ponto que é a liberação, a impartição, né, se a gente pode dizer assim, de um espírito de oração, de um espírito de súplica, um espírito de clamor. Transferência mesmo, unção, capacitação para a vida de oração. Eu me lembro que em 2012 eu participei de um DECOL em Belo Horizonte, uma reunião de arrependimento pela nação brasileira. Oração, adoração e arrependimento pela nação, 12 horas de jejum e busca. Estava ministrando um homem de Deus chamado Low Eagle. Em um momento de oração eu senti quando uma porção do Espírito veio sobre mim e ativou o meu espírito. Eu sei que a partir daquela ministração, a minha vida de oração parece que um depósito assim foi deixado no meu espírito, uma marca, sabe? A minha vida de oração ela foi alargada a partir daquela experiência, um clamor no meu espírito por me tornar um homem de oração ficou ali. Então eu sei que a transferência, a impartição, ela gera vida também. Outra coisa, você pode simplesmente orar para que você se torne uma pessoa de oração, assim como os discípulos foram a Jesus e falou: mestre, nos ensine a orar. Você pode chegar com um coração quebrantado, um coração aprendiz de discípulo e pedir a Jesus: Jesus, edifica a minha vida de oração. Então ore por isso. E o último ponto que eu gostaria de falar é sendo treinado. Nós temos seminários de oração, nós temos diversos treinamentos. Assim como um soldado, ele passa por um treinamento no exército para aprender fundamentos relacionados à guerra, à defesa, à utilização das armas, nós precisamos ser treinados também. Eu mesmo ministro um seminário presencialmente, né, chamado Ensina-nos a Orar. Eu ministro nas igrejas capacitando o corpo de Cristo e é sempre muito precioso esse tempo de treinamento sobre oração, essa troca, há muita edificação mútua, então sendo treinado, tá bom, gente? Bom, essa é a palavra introdutória sobre esse tema. Nós estaremos postando aqui diversos temas somente sobre oração nos próximos dias, no próximo mês, e eu espero que isso edifique a sua vida. Feche seus olhos, vamos orar nessa hora. Senhor, nós queremos te agradecer porque, assim como os discípulos pediram ao Senhor: mestre, nos ensine a orar, nós clamamos ao Senhor neste dia: nos ensine a orar. Venha o teu Espírito sobre nós, nos capacitando a sermos homens e mulheres profundos em oração. O Senhor está esperando, o Senhor está chamando, o teu Espírito está separando para esses últimos dias homens e mulheres que entrarão em lugares profundos nas águas da oração, que conhecerão o seu coração de uma forma profunda. Eu oro por meus irmãos que estão recebendo esta palavra, que uma porção do teu Espírito seja derramada sobre cada um deles, ativando, tirando as cinzas, tirando os grilhões e correntes que têm impedido os meus irmãos e irmãs, Senhor, de adentrarem nas águas profundas da oração. Senhor, libera um frescor, libera vida, renovo sobre a nossa vida de oração. Nós queremos aprender de Ti a cada dia e nós oramos no nome santo de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente, tá bom?